Quem de vocês aí já teve já viu alguma coisa nossa, vocês devem ter percebido já que nós tratamos muito da questão da internacionalização de carreira. Não é uma e não é nem duas vezes que a gente começou a fazer abordagem a respeito da internacionalização da carreira dos profissionais da área da saúde. Nós temos feito esse foco principalmente porque é um segmento que tem uma demanda muito grande na Europa. Existem muitas oportunidades para os profissionais da área da saúde atuarem aqui. E quando eu falo em profissionais da área da saúde, eu falo de dentistas, eu falo de médicos, eu falo de enfermeiros, eu falo de veterinários, falo de farmacêuticos, profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, claro, tem outras áreas, né? Mas são profissionais dentro da área da saúde. Isso fez não só com que Portugal criasse sistemas muito específicos e muito já definidos para que nós fizéssemos o processo de reconhecimento, como também criou e se possibilitou dentro do mercado europeu a possibilidade de livre atuação dos profissionais. E isso não é de hoje. Lá em 2005 já saíram as primeiras... Na verdade, ainda quando era mercado comum europeu, já havia discussão e já havia uma legislação específica para o trânsito dos médicos. Depois, em 2005, quando se entrou, na verdade, na comunidade europeia, é que efetivamente se começaram... Em 2005 não se entrou na comunidade europeia, mas em 2005 se começou a se estabelecer regras mais claras sobre a necessidade de trânsito de profissionais dentro do contexto europeu, nomeadamente os profissionais a que eu me referi antes: médicos dentistas, enfermeiros, veterinários, farmacêuticos, e outros profissionais, mas esse aqui são os que nós nos referimos mais, porque são as áreas que nós atuamos. Então, esses profissionais, lá em 2005, já ficou estabelecido que, ao formar-se dentro do contexto europeu, o profissional destas áreas poderia automaticamente passar a atuar nos outros países da União Europeia. Isso, vejam, eu estou citando particularmente quem tivesse se formado até então na União Europeia. O que é diferente de quando a gente reconhece a titulação dentro da União Europeia. Porque quem reconhece uma titulação dentro da União Europeia, ele tem uma formação extracomunitária com reconhecimento na União Europeia. Então, voltando um pouquinho, nós temos o quê? Um profissional que tem livre trânsito, porque por profissão poderá atuar em qualquer um dos países europeus. E quando ele reconhece a titulação, havia aí digamos que assim, uma interpretação que era singular de cada país. No entanto, em 2013 saiu uma nova diretiva contemplando então quem havia feito reconhecimento também. Digamos que normatizando, porque todos os países aceitavam, mas cada um tinha uma regra. Então, quando saiu essa nova normatização, essa alteração, digamos assim, ficou estabelecido que os profissionais que fizessem um reconhecimento em um dos países da União Europeia poderiam atuar nos demais países, mas deveriam inicialmente fazer uma atuação no país onde tivesse feito o reconhecimento. E aí, se estabeleceu que essa atuação seria de 2 a 3 anos. O que ocorreu? Alguns países, vou citar só uma referência porque é alguma coisa que a gente vivenciou. Alguns países, como é o caso da Inglaterra, quando estava ainda dentro da União Europeia, tinham muita demanda de médicos veterinários. Então, eles, por prerrogativa própria, decidiram que, ao reconhecer
profissional não precisava fazer atuação em Portugal, por exemplo. Reconheceu em Portugal, ele não precisava esperar os 2 ou 3 anos antes de começar a atuar na Inglaterra. Eles automaticamente aceitavam esse reconhecimento feito em Portugal. Então, o que eu quero dizer com isso? É que esta diretiva ela é um norteador, mas ela não é uma lei, não é uma regra que todos os países seguem do mesmo lugar. Se eles têm a necessidade, a demanda de profissionais da área, eles podem abrir mão deste período, como eventualmente podem também colocar regras complementares. O que se sabe também é que se eventualmente você vai para um país de língua francesa, como é o caso da França, você vai precisar falar francês. No entanto, mesmo países como a França, eventualmente poderão aceitar um médico dentista, um médico veterinário, seja de que área a gente esteja falando, que fale somente a língua inglesa, por exemplo. Por quê? Porque eles têm uma comunidade muito grande, e se o médico vai ficar direcionado para determinadas áreas, ou se existe uma cultura de se falar o inglês também da mesma forma com a língua materna, como é o caso da Holanda aqui, o profissional pode ser aceito também com uma segunda língua que pode ser o inglês. Além, é claro, né, da língua materna, se nós estamos falando de brasileiros, obviamente que português vai ser a língua básica, a língua madre, e depois uma língua complementar que pode ser ou a língua do próprio país, ou então uma outra que eles entendam como substituição. E aí a gente está falando majoritariamente do inglês ou francês, dependendo do país para onde você vai mudar. Bem, ok, então a gente já sabe aí que eu vou pegar minha cola aqui, porque eu fiz uma colinha para não falar não esquecer o meu norte, o norte das minhas ideias aqui, para não deixar nenhuma questão. A gente vai falando e de repente esquece alguma coisa no meio do caminho. Então, quando você realizou o reconhecimento num país, poderá atuar nos demais. E aí, com esse tempo de passagem, dependendo do país onde você quer atuar. Muito bem, e aí? Então quer dizer que todo médico dentista pode vir para Portugal, fazer o seu reconhecimento e atuar nos outros países da União Europeia? Sim, em tese, pode. O caso é como é que você reconhece o seu título aqui para poder atuar não só em Portugal, obviamente, mas também nos outros países da União Europeia. E aí é que nós temos talvez o ponto mais nevrálgico, assim, que a gente precisa definir claramente como é que vai fazer. Hoje existem 2 maneiras da gente fazer o reconhecimento aqui em Portugal. Ou a gente faz o reconhecimento por prova, e aí vai fazer as 2 provas, a prova objetiva e depois uma defesa de um trabalho científico, porque a medicina dentária aqui é um mestrado integrado, e nesse caso vai precisar fazer uma tese, fazer um trabalho de conclusão, ou por complementação. Vou entrar um pouquinho melhor em cada um dos 2. Quando a gente fala em complementação, a gente não está usando a mesma forma como a gente costuma dizer no Brasil, de complementar, né? Eu vou lá na universidade, faço mais algumas disciplinas e ok. Não é assim, a gente precisa ser aluno da universidade. Então, a gente usa de maneira rápida, digamos assim, a informação do complementação para que as pessoas entendam que elas terão a necessidade de estudar novamente. Mas essa complementação é ingressar numa universidade e se formar de novo em Portugal, fazendo o aproveitamento do que você tiver de comum com a universidade onde você vai estudar, ok? Então, isto é complementação acadêmica. É, na verdade, um ingresso e um voltar a estudar e um se formar de novo, ok? Muito bem. Então, se nós temos 2 maneiras de atuação, uma delas, de reconhecimento, eu falei que nós temos 2 maneiras, né? Então, uma delas é por prova e outra é por complementação. Você pode escolher? Será que é assim simples? A gente pode escolher qual das 2 quer fazer? Bem, por estratégia, pode escolher.
mas nem todo mundo pode fazer o reconhecimento através de prova. Vai precisar ter uma configuração acadêmica que lhe permita se candidatar à prova. E aí, isso, embora tenha um nível de objetividade, porque tem alguns pontos comuns, tem alguns pontos que são objetivos e outros que são um pouco mais subjetivos, que não estão na lei, mas que a gente sabe que as universidades pedem. Então, em primeiro lugar, objetivamente, o que a lei diz? Que, em primeiro lugar, o seu curso de medicina dentária, no ano que você concluiu, deverá ter lá naquele registro do MEC, deve dizer que o seu curso tem, no mínimo, a necessidade de 10 semestres para conclusão. Isso quer dizer, você pode ter uma carga horária muito grande, pode ter feito em turno integral. Se na sua formação o seu curso não era por regra no MEC definido como mínimo para a formação 10 semestres, você não poderá utilizar a prerrogativa da prova e terá que necessariamente fazer complementação acadêmica, ok? Porque isso já eu diria assim, eu começo sempre por aqui. Se ele me diz que tem 9 semestres, a gente já sabe que não tem negociação. Não faz diferença se você fez mestrado, não faz diferença se você fez doutorado, quantas pós-graduações você tem. Aqui está se avaliando o processo de formação. Então, como a gente está fazendo a equiparação profissional de lá com Portugal, o que a gente precisa ter é o mesmo perfil de formação. E aí, assim, não é nada particular com nós brasileiros, não tem nenhum tipo de preconceito, foi o que se conseguiu criar de sistema comum e que se pudesse ter uma linguagem que pudesse contemplar brasileiros, uruguaios, paraguaios, qualquer país extracomunitário. Então, foi a forma que eles conseguiram colocar na legislação. Eu mesmo tenho clientes que são pós-docs. Fizeram mestrado, fizeram doutorado, fizeram pós-doc e vão ter que fazer complementação acadêmica em Portugal. E aceitaram, porque é a regra do país, tá bem? Então, independente da sua formação, você vai ter que levar em conta esse aspecto. Muito bem, olhei e vi que eu tenho um outro fator objetivo também, que embora seja assim considerado e está na legislação, as universidades nem sempre usam ele como um fator de exclusão, digamos assim. É o fato de que, como eu já disse, a medicina dentária é um mestrado integrado em Portugal. Enquanto mestrado integrado, todo mestrado precisa de um trabalho de conclusão e uma tese, né? Porque é um pré-requisito para você ser mestre, você ter feito uma tese de conclusão. No entanto, a legislação dizia que você precisaria ter um trabalho de conclusão, ter uma tese e 30 ECTS dedicados exclusivamente para a produção desse trabalho final. O que ocorre é que as universidades começaram a perceber que isso não era muito factível. Então, a maior parte delas hoje abre mão deste trabalho, dessa necessidade curricular, mas o profissional sim vai ter que fazer uma defesa de tese na segunda etapa, né? Depois de passar pela primeira prova, ele vai ter que fazer uma defesa de tese, ainda que não esteja no currículo. Então, esses dois fatores são objetivos, mas que, como eu disse, objetivamente os 5 anos e a tese que, em teoria, deveria estar lá, mas que as universidades, muitas têm aberto mão dessa necessidade. No entanto, tem outros fatores que não são objetivos, não estão na legislação e que são levados em conta. Um deles é o número de horas do seu curso. Se você tiver, apesar de ter 5 anos, 10 semestres ou mesmo mais, porque eu tenho clientes da medicina dentária que fizeram a formação em 6 anos. Se você tiver
os 5 anos ou os 6 anos, mas não tiver uma carga horária compatível, você pode também ter dificuldade de fazer o seu reconhecimento através das provas. Já peguei cenários em que eu tinha profissionais aqui com 5 anos e 4.100 horas. Não vai rolar. A universidade não vai conseguir entender que você tem uma formação inicial com 4.100 horas e você fez ela em 5 anos ou em 6 anos. Não é compatível com a formação daqui. E aí, provavelmente, você vai passar seu processo por análise, ele vai chegar no final e não vai ter acolhida. Você vai pagar a taxa, vai passar pela análise, vai ter todo o tempo de espera e vai ser negado. Uma questão que é importante a gente dizer é que, assim, as universidades conversam não comigo, não com você, conversam com os documentos. Então, tudo que a gente diz que fez, o documento tem que dizer. Se você diz que você fez tantas horas de estágio, que você fez um número X de horas práticas e teóricas, isso o documento vai ter que dizer. E esse é um grande desafio que nós temos, porque muitas vezes o profissional percebe que teve um tipo de formação, que teve tantas horas práticas, isso acontece muito, principalmente com os enfermeiros, que teve muitas horas práticas, mas quando a gente chega no documento, o documento não diz isso. Então tenham em mente que quem vai conversar com a universidade onde vocês vão apresentar seus documentos, são os documentos, os seus documentos compatíveis com a instituição onde você vai poder fazer, então, vai encaminhar o seu reconhecimento. Uma outra questão que também é relevante que se tem em conta é a compatibilidade de conteúdo. Não é qualquer universidade que você tem que encaminhar o seu processo de reconhecimento. Você tem que encaminhar para uma universidade que tenha uma compatibilidade mínima com o seu conteúdo, porque senão ela pode, inclusive, dizer a mesma coisa. Vou analisar, analisa, você pagou sua taxa, fica esperando o processo e chega lá no final e ela vai dizer, olha, a gente não vai aceitar que você faça a prova porque não conseguimos perceber compatibilidade entre o seu conteúdo e o da minha instituição. E aí? A gente fica inclusive sem argumentos. Então você precisa analisar isso previamente, tá? Então vejam aí o número de semestres, o número de horas, o ter feito tese ou não e a compatibilidade de conteúdos. Isso é que vai dizer se você vai poder fazer, então, prova de reconhecimento, tá bem? Prova de reconhecimento como mestrado integrado em medicina dentária, que vai lhe dar condições de registrar-se na Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal, ok? Esse é um cenário. O outro cenário é você não tem essa configuração ou, por estratégia, decidiu que vai complementar. Quando eu digo por estratégia, é porque, pense bem, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você quer montar clínicas em vários países europeus. Você não quer montar clínica num país só. E que alguns países têm uma regra que é mais do que os 2 anos de atuação. Ou você não quer esperar os 2 anos de atuação em Portugal e quer automaticamente passar a atuar num outro país europeu. Neste caso, pode ser estratégico para você, ao invés de fazer a prova de reconhecimento, que vai ter aquela necessidade dos 2 anos no mínimo e de se adequar às realidades locais, você quer formar-se em Portugal. Então, nesse caso, você pode optar por ingressar numa universidade portuguesa e fazer entre 1 ano e 1 ano e meio, dependendo do seu currículo, né? Porque é sempre o seu currículo que vai dizer o que é que você vai cursar aqui. Então, você pode ter um currículo que aceite que você entre no 5º ano. Lembrando uma outra questão que também diz a legislação. Não é essa legislação, mas é uma outra. Que você não pode ingressar numa universidade e cursar no mínimo
e cursar menos do que 60 ECTS para poder receber uma titulação. Os enfermeiros já andaram tendo vários problemas porque não cumpriram essa regra. Então, assim, a legislação diz que uma universidade não pode dar uma titulação sem que você tenha cursado no mínimo 60 ECTS lá. Isso quer dizer 1 ano, ok? Então, o melhor dos cenários, se você for fazer uma complementação, é fazer uma formação de 1 ano. Podendo, é claro, chegar a 1 ano e meio. Os piores cenários que você pode ter é ficar por volta de 120 ECTS, que equivale a 2 anos. Mas vou lhe dizer que assim, é raríssimo isso. Acho que dos médicos dentistas eu não tenho nenhum que teve que complementar 2 anos acadêmicos aqui. O que pode acontecer, sim, é você ter uma disciplina lá do 1º ano, por exemplo, e aí uma do 1º, 2 do 3º, uma do 4º e o restante tudo do 5º. Pode acontecer, mas de você ter por volta de entre 1 ano e meio e 2 para complementar, mas é o pior cenário que a gente pode ter. Mas pode ser sua estratégia, tendo em vista os objetivos de médio e longo prazo que você tenha. Também porque, apesar de parecer que o tempo de quem faz o reconhecimento por prova é menor do que o tempo de quem faz o reconhecimento por complementação, isso não é exatamente assim. Hoje, para que você possa fazer o reconhecimento por prova, além dos pré-requisitos todos que eu já citei, você terá que estar com o seu processo completamente instruído 6 meses antes da data da prova. E as provas acontecem em maio e em novembro. Então, se você vai fazer uma prova em maio, você terá que ter feito a instrução completa até novembro do ano anterior. E o que é que a gente está falando de instrução completa? Selecionei, em primeiro lugar, vi que eu tenho condições. Em segundo lugar, selecionei a universidade adequada para o meu processo. Encaminhei a documentação toda para essa universidade. A universidade verificou que os seus documentos iniciais estão corretos. Cobrou a taxa para a avaliação do seu processo. Depois disso, passou seus documentos pelo júri. E aí, analisou o conteúdo, percebeu a compatibilidade. E aí, ela vai liberar você. Então, este processo aqui, ele demora, no melhor dos cenários, 1 mês para acontecer. Então, se você quer fazer tá liberado lá no começo de novembro, dezembro, né? Dezembro. O ideal é que você esteja encaminhando seu processo já completinho no começo de novembro para não correr o risco de perder prazos. Ou seja, então a gente está falando aí que lá por outubro de 1 ano eu tenho que estar fazendo a minha previsão e o encaminhamento dos documentos para que lá em maio do ano seguinte eu comece a fazer as provas. Primeiro, a prova objetiva, que vai ser então uma prova objetiva para o reconhecimento em mestrado integrado em medicina dentária, não é para licenciatura, é para mestrado integrado. E aí depois desta prova você fará uma outra que será daí da defesa de tese. Só fará a segunda se tiver passado na primeira. Então a gente, considerando aí que a gente fez maio, mais uns 3 meses para tese, maio, junho, julho, agosto, lá por setembro você vai estar com o seu processo finalizado. Ou seja, levamos 1 ano, né? Que afinal de contas entramos lá em setembro planejando e setembro do ano seguinte você vai ter o seu processo concluído. Ok, esse é o cenário de eu fazendo reconhecimento através de prova. Se eu não fizer através de prova, eu fizer por complementação, eu vou vou ter que começar o meu planejamento não em setembro, mas em janeiro. Por quê? Porque em janeiro já começam a abrir os processos de candidatura para os alunos internacionais que vão ingressar
no mês do ano em setembro desse mesmo ano. Existe aí, quando se trata de um aluno nacional que entra pelo Exame Nacional Português, ele possui regras muito claras e muito definidas. Ele entra, a prova é sempre em junho, as provas anteriores já foram feitas ao longo do ano, e em junho é prova do ingresso do Exame Nacional e as candidaturas são em julho. Beleza. Quando se trata de aluno internacional ou mesmo de ingresso para alunos nacionais em exames especiais, como é o caso dos que são os ingressos para os profissionais, o que vai acontecer? Eles não têm data. Cada universidade tem a sua data. Tem a sua data e os processos começam em épocas diferentes para alunos nacionais e para alunos internacionais. Então, os primeiros processos começam no início do ano para ingresso em setembro desse mesmo ano. E veja só, agora mesmo, por exemplo, eu estou finalizando 2 candidaturas de médicos que se candidataram, que a gente vem acompanhando eles candidataram em várias instituições. Ai, meu Deus, meu telefone está tocando, será que vai ficar ouvindo lá? Bem, eu vou continuar aqui e o meu, se ele ficar tocando no fundo, vocês deem um desconto aí. Bem, então, esse ano mesmo, a gente está tendo agora 2 profissionais que não haviam entrado em primeira chamada, que nós fizemos recurso, e agora, já tendo iniciado as aulas, eles estão ingressando numa universidade para fazer a correção. Então, vocês vejam, nós começamos os processos lá em janeiro e nós estamos em meados de outubro já, final de setembro, e a gente está ainda fazendo processos de ingressos de médicos dentistas que vão atuar aqui, que têm interesse na internacionalização de carreira. Então vejam que é assim, é elástico esse processo, mas ele ocorre ao longo do ano todo. Então, considerando-se isso, nós temos aqui esse ano. Se esse profissional vai fazer um ano só, quando chegar setembro de 2023, né, que é o ano que vem, ele vai ter finalizado seu processo de reconhecimento e automaticamente já vai poder ter a Europa para atuar. Não mais só Portugal, mas a Europa para atuar. Porque como ele fez o curso aqui, fez essa complementação esse ano aqui e se formou de novo em Portugal, ele tem automaticamente a possibilidade de atuação, ok? Então, nós temos 2 cenários completamente diferentes do processo de reconhecimento, um por prova, um por complementação, e que muitos podem optar, inclusive, pela complementação, ainda que pudessem fazer prova, tendo em vista a estratégia de ser mais rápido, para que possa começar a atuar em outros países, porque quer mais flexibilidade no processo de atuação. Então, cada um vai ter aí a sua regra e o seu interesse pessoal. Por isso que eu digo assim, nós somos uma empresa de consultoria, a gente olha para o objetivo do profissional. Se o profissional me diz, olha, meu objetivo final é esse aqui, eu vou ter que traçar a estratégia aqui para chegar lá. Uma outra questão que é importante que a gente diga é que, assim, tem sido cada vez mais concorrido esse processo, seja por prova, seja por reconhecimento. A prova, você só concorre com você mesmo. Então, você tem lá a necessidade de tirar 50% da nota e você vai concorrer com você. Tirou 50% da nota da prova e do reconhecimento da tese, beleza. Você conseguiu fazer o reconhecimento. Quando se trata de complementação, você concorre com todos os outros profissionais na mesma situação que você e que estão concorrendo no mesmo concurso. E aí tem um outro detalhezinho. Hoje eu estou entregando todo o ouro aqui. Um detalhezinho que é importante, que a gente sabe que tem pego cada vez mais. Aqui, eu costumo dizer que é o seguinte, aqui a gente paga o passado o tempo todo. No Brasil, se a gente foi meio ruinzinho assim no secundário, e a gente vai lá e faz um Enem e mata a pau, não tem problema nenhum.
tá? Você não vai ter um impacto do secundário no seu ingresso no ensino superior. Você pode não ter feito um secundário tão bom, estudar pra caramba, fazer um Enem muito bom e você vai conseguir entrar nas universidades. Aqui não é assim. Seja para vocês, seja para o aluno que vem para cá. Aqui, 50% é a nota do secundário e 50% é ingresso do ensino superior. E o mesmo vai acontecer com você enquanto médico. Médico dentista, né? Porque é médico também. 50%, desculpa, esquece os 50% que eu me passei já. A sua nota de ingresso aqui para o ingresso nas universidades portuguesas, se for feito com base no ingresso licenciado, será a sua nota de formação no Brasil. Então, considerando que nós estamos falando de uma formação realizada no Brasil, então você vai ter uma média final do seu curso superior. E esta média final é uma das mais fortes notas. Na maior parte das universidades, elas utilizam esta nota como referência para o seu ingresso aqui. O que muitas vezes, para um profissional que talvez não tenha uma nota tão competitiva, pode lhe tirar muita competitividade na hora de fazer o ingresso aqui. Aí, nesse caso, tem que ter uma estratégia muito específica com base no cenário desse profissional. Existem, sim, formas. Aí, provavelmente, terá que fazer prova aqui para um ingresso em que a sua média não lhe tire a possibilidade de complementação, tá bem? Então, existem alternativas. Podem não ser as que a gente gostaria, mas existem alternativas. Então, é importante que você saiba que sempre se dá um jeito. No caso a gente está disposto a fazer o que é necessário para resolver o problema. Muito bem, eu tenho algumas questões aqui que foram sendo apresentadas para minha equipe aqui durante essa semana, quando a gente falou que ia fazer a live. Então eu vou pegar aqui, eu não vi nenhuma especificamente do pessoal que está na sala, então eu vou tratar destas questões que estão aqui comigo, tá bem? Então, em primeiro lugar, quanto tempo demora para fazer o reconhecimento? Bem, isso eu já tratei, mas eu vou abordar de novo rapidamente. Vai depender, então, da maneira do seu reconhecimento. Se você fizer por prova, você terá que fazer a candidatura 6 meses antes do processo e o processo dura mais ou menos 6 meses. Então, considere que você terá em média 12 meses para o processo de reconhecimento. 6 meses antes e tem duas possibilidades, né? Maio e novembro. Então, considere que você vai fazer 1 ano. Se você fizer um processo de reconhecimento por complementação, considerando-se que o tempo é entre 1 ano e 1 ano e meio de curso. A média é isso aqui, 1 ano letivo, né? Então, setembro a setembro e mais 6 meses em média é isso. Mas você vai ter que começar esse processo 6 meses antes, 6, 7 meses antes. Então, você vai levar por volta de 2 anos entre o início e o registro na ordem. Enquanto quando você vai fazer a prova, você vai levar em média um ano para poder fazer o registro na ordem. Aí tenha em mente o que eu já citei antes, né? Qual é o seu objetivo final para avaliar quais são as possibilidades mais interessantes ao seu caso e também se é necessário, se é adequado fazer prova ou complementação de acordo com os seus objetivos. Fiz 2 pós-graduações. Isso pode interferir de forma positiva no meu processo de reconhecimento? Bem, vamos lá. Se o processo de reconhecimento for por prova, não interfere em nada, porque o que vai ser avaliado é a sua formação, a sua, no caso do Brasil, chamada de graduação. Então, a pós-graduação não interfere aqui. Agora, se você for fazer uma complementação acadêmica, vai ingressar numa universidade e vai complementar estudos, pode acontecer, e aí vai depender de universidade para universidade, tá?
pode acontecer de algumas pontuarem, inclusive, oferecerem pontuação para ingresso a partir das pós-graduações, dos mestrados e doutorados, e também elas podem aceitar fazer o aproveitamento de disciplinas que porventura você não tenha na graduação, mas que são necessárias aqui e elas busquem na pós-graduação. Isso pode acontecer sim. Então, na complementação, as suas pós-graduações são mais favoráveis. Mas não é sempre que isso acontece, tá? E também isso pode acontecer assim, eventualmente, falta uma disciplina e ela, sei lá, falta fisiologia, você não teve fisiologia, mas tu tem alguma disciplina que é compatível lá na sua pós-graduação. Aí a universidade pode aceitar, mas ela não aceita muitas. Isso é mais sutil, assim, mas elas não têm uma tendência a aceitar muita coisa. Uma outra questão que me veio, agora me faltou... no caso da pós-graduação, ela pode não ser tão bem avaliada agora no processo acadêmico, mas profissionalmente, depois e na ordem, ela vai fazer diferença. Porque a ordem vai poder sim, depois de você ter feito o processo de reconhecimento, fazer o reconhecimento das especialidades que você fez no Brasil ou fora daqui de Portugal. Então, depois do seu processo de formação, ela poderá sim ser bastante relevante. Tenho mais de 20 anos... Outra pergunta aqui. Tenho mais de 20 anos de profissão. Isso é avaliado no processo de reconhecimento? Infelizmente, não. A sua experiência não será relevante para o processo de reconhecimento. Ela será relevante, sim, na atuação, porque você vai ser um profissional com muita experiência. Mas para fazer o reconhecimento ou ingressar na universidade, para isso não fará diferença. Outra questão que me surgiu aqui é: preciso estar morando em Portugal para fazer o processo? No caso do reconhecimento por prova, não é necessário. Você pode vir nas datas específicas em que as provas foram agendadas e não terá necessidade de morar em Portugal. No que tange à complementação, é claro que sim, porque essas disciplinas quase sempre você vai ter que fazer as clínicas são práticas e são lá no final do curso, e aí nesse caso você tem que estar residindo em Portugal, né? Não tem como fugir disso. Pode eventualmente ter alguma disciplina que seja online, mas é muito raro. Principalmente dentro da medicina dentária, dificilmente um médico que vem daí vai precisar de disciplinas que sejam conteudísticas e possam vir serem assim generalistas e possam ser, a não ser que você pegue lá uma disciplina ou outra do primeiro semestre, mas é muito incomum. E principalmente é muito incomum poder fazê-la online. O profissional vai ter que estar morando aqui. A outra pergunta. Eu consigo atuar em outro país da Europa com esse reconhecimento ou preciso fazer novo processo se for trabalhar num outro país? Não, o seu reconhecimento feito aqui, como eu já disse lá no início, é válido para todos os países da União Europeia, para os 27 países da União Europeia. Então vamos imaginar que você decidiu que vai montar uma clínica que atua aqui na França e na Espanha. Fez o reconhecimento por complementação, então se formou aqui. Automaticamente, no momento que se forma, você pode começar a montar suas clínicas. Você vai ter que vai ter que registrar na ordem local. E aí, falando sobre registro, tem uma questão que eu falei sobre registro, agora eu me lembrei. Existe já uma carteira profissional europeia. Essa carteira profissional europeia não vai ter mais a necessidade de fazer o registro nas ordens locais. Você vai ter um registro único. Isso já está disponível para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, para os farmacêuticos,
mas para os médicos dentistas ainda não está e para os médicos também não. Mas a ideia é que venha a se fazer uma carteira que possibilite o livre trânsito profissional desses profissionais dentro das características e das profissões que eu já listei. Então, em breve, porque isso aí, a pandemia deu uma segurada em tudo, né? Então, a pandemia segurou um pouquinho esse projeto, mas algumas profissões já estão com essa possibilidade de trânsito automático e deve chegar aos dentistas e aos médicos e aos veterinários também. Então, é possível sim atuar em outro país europeu com o seu reconhecimento aqui em Portugal, guardando essas devidas especificidades que eu já tratei. Você terá que fazer o registro na ordem do país onde pretende atuar, atualmente é assim. E se ele aceitar que você não tenha necessariamente a língua local, você terá que ter os pré-requisitos que ele define. Mas a sua formação profissional estará reconhecida, já é daqui. Então não precisa fazer o processo em outro país. E aí uma pergunta que aqui é um pouco mais complexa de ser respondida, de como é o mercado de trabalho para os dentistas em Portugal. Bem, olha, você vai ver todos os cenários. Você vai ter cenários em que você vai ouvir as pessoas dizerem que não tem mercado para os dentistas em Portugal, mas eu conheço muito mais do que um consultório pedindo, pelo amor de Deus, dentistas permanentes e eventuais para atuação. Então, assim, o que ocorre? Em primeiro lugar, se a gente fosse falar do número de médicos dentistas registrados em Portugal para atuação no país, em tese, o número de dentistas é suficiente. Mal distribuídos, mas suficientes para o país. Mas lembrem, eu falei agora há pouco para vocês, a gente se registra aqui e pode atuar em qualquer lugar. Então é muito comum que um médico dentista tenha o seu registro em Portugal e não atue em Portugal. Atue na Espanha, na Inglaterra, na Itália. Na Inglaterra não mais, embora tinha antes, mas agora não mais. Mas vai atuar para a Itália. Muitos dos alunos que se formam aqui, por exemplo, da mesma forma que um profissional tem trânsito, um aluno também tem. Então eu posso ter, se não me engano, a Fernando Pessoa tem muito disso, né? A Fernando Pessoa é uma universidade aqui de Portugal, lá na região do Porto. A Fernando Pessoa tem muitos alunos italianos, por exemplo. É uma Babel lá dentro, porque você fala quase todas as línguas. Mas tem muitos alunos italianos que fazem medicina dentária aqui e vão para a Itália depois. O que acontece? Eles muitas vezes se registram na ordem portuguesa, porque também pretendem atuar aqui e têm carteira aqui e na Itália, mas fixam a profissão na Itália e vêm eventualmente atuar em Portugal. Na ordem, eles contam como se fossem profissionais que fazem parte do número de profissionais registrados aqui e que, então, fazem parte daquela divisão que se faz de população por número de dentistas. Então, é muito complexo a gente ter esse entendimento. O que eu posso dizer para vocês é que eu não conheço dentistas desempregados, dentistas que queiram trabalhar e estejam desempregados. E aí a forma de trabalho é muito similar ao que se trabalha no Brasil. O dentista pode ter sua própria clínica, pode trabalhar em clínica de terceiros, pode ter o seu consultório isoladamente, pode trabalhar em vários consultórios ao mesmo tempo, pode trabalhar em outras atividades que sejam públicas e que demandam dentistas. Então a atividade não é muito diferente da atividade do dentista no Brasil. Você pode ter uma referência da sua forma de atuação e das possibilidades de atuação aí para atuar aqui e também nos restantes países da União Europeia. Muito bem, em linhas gerais, o tema hoje era esse aqui então, da gente falar da questão da internacionalização dentro da área da medicina dentária e da possibilidade de se fazer o reconhecimento.
Se você tiver alguma dúvida que eu não tenha abordado e você é dentista e está nos acompanhando aqui, pode colocar que eu tento responder. Uma questão que vai acontecer agora, provavelmente agora no mês de... Agora nós estamos em setembro, é bastante provável que até o final de outubro a gente vai lançar o curso Dentistas Internacionais, seja um dentista internacional. E aí nós vamos fazer a orientação par a par com cada um dos profissionais através ou de monitoria ou só do treinamento. Então, quem tem interesse em atuar aqui em Portugal ou em outros países da União Europeia, pode continuar aí acompanhando as nossas lives e as nossas redes sociais, que a gente vai estar lançando em breve essa possibilidade de uma monitoria para que você possa ir acompanhando então o seu processo a partir dos olhos de quem faz os processos normalmente, né? Porque nós somos profissionais dessa área aqui em Portugal. Alguma dúvida? Bem, então acho que vou perguntar aqui para minha equipe se alguém mais tem alguma questão. Meninas, alguma outra questão? Vamos cortar já. Muito bem. Então, nosso tempo parece estar terminando também da live. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. E se precisarem de qualquer coisa, entre em contato conosco. Eu sou Gesseli Vivan, sou da Em Portugal Consultoria. E nós fazemos o reconhecimento de médicos dentistas em Portugal. Obrigada a todos e até breve.